colocar para gravar. Perfeito. Colocando aqui para gravar e deixar aberto. Cadê? Tá, já coloquei nessa sala também. Só quis confirmar se eu já tinha mandado o convite para todas as salas mesmo. Perfeito. Aqui, achei vocês. Vamos lá, gente. Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Israel Costa, para quem não me conhece. Para quem conhece, o nome não muda, continua sendo Israel Costa. E eu estou aqui hoje como mentor interino. Por enquanto, vocês vão ter que me aguentar mais um pouquinho. Serei o mentor de vocês, referente a livros. Tenho já os meus livros escritos. Aprendi com a nossa antiga mentora todo o conteúdo referente à mentoria. E estou aqui como interino. Em breve teremos oficialmente, novamente, uma mentora só para isso. A minha área não é especificamente essa, mas eu tenho um amor muito grande pela leitura, um amor muito grande pela escrita, um amor muito grande por livros. Então, isso me fez aprender e sugar ao máximo o que a nossa mentora passava. Então, por isso que eu tenho, sim, conteúdo para passar, eu tenho o que ajudar e como ensinar aquilo que eu aprendi com ela, tá bom? Então, não sou alguém cru, que vai chegar aqui e passar algo superficial. Eu tenho bastante conteúdo, vamos colocar, direto para passar referente a livros, mas não é a minha área. A minha área, na verdade, é inteligência emocional. Então, se de repente eu entrar em algum assunto que vá um pouquinho para o lado da inteligência emocional, não me culpem. É minha área de conforto. Mas vamos lá. Então, estamos aqui agora com 11 pessoas. Né? Estou vendo que tem uma galerinha nova aqui. Tem um pessoal novo. Vamos ver aqui. Bom, a Zilá já está com a gente há um tempo, o Reinaldo também, Josi também. Flávia, é a primeira vez, Flávia? Chegando hoje? Que legal. É sim, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, a Edjane também já é de casa. A Dani nem se fala. A Amer também já esteve aqui um tempo. A Meire, é a primeira vez aqui com a gente na mentoria? Sim, é a primeira vez. Que legal. Conversávamos só pelo WhatsApp até então, né? E bem pouco. Exatamente. Que legal. Seja muito bem-vinda, Meire. Obrigada. Legal, gente. Estamos passando por uma reestruturação, tá bom? Na nossa administração, mas o mais importante é continuar ajudando as pessoas a tirar esse tesouro dentro delas, né? Tirar tantos tesouros que nós temos guardados. Então, essas bibliotecas que nós temos de cada etapa importante da nossa vida. E o mais importante ainda, acima disso, que nós sempre continuamos, e é um dos princípios da nossa mentoria e de tudo que é feito digamos, no nosso meio, é colocar Deus como o principal de tudo. Deus é princípio, meio e fim, até mesmo para a escrita de um livro. Então, para nós, é sempre importante ter Deus como fundamento, como a nossa base, né? A nossa estrutura, a nossa rocha para estruturarmos a nossa mentoria, enfim, o nosso foco. Tá? E dessa mesma forma, o que nós sempre fazemos, nós costumamos fazer o boot cerebral antes de começar, e é isso que nós vamos fazer agora. Antes de tudo, vou explicar, tem gente nova que ainda não está acostumado comigo, então, antes disso, eu vou explicar o que é o boot cerebral. O boot cerebral nós aprendemos através do Pablo Marçal, mas ele usa algumas técnicas, e é importante nós sabermos o que são essas técnicas. Primeira técnica que é usada no boot cerebral, primeira coisa chamada ponte ao futuro. O que é ponte ao futuro? Ponte ao futuro é você imaginar algo que vai acontecer no futuro, pode ser de forma lúdica, de forma fantasiosa, ou de forma literal, não importa. Mas você pega aquilo e traz para o presente, traz na sua imaginação para o presente e desfruta disso de alguma forma no presente. Isso é chamado ponte ao futuro, é um exercício muito usado na programação neurolinguística. Então, ele usa isso no boot cerebral. Segundo ponto do boot cerebral, segunda coluna. Existem 3 colunas. A segunda é a liberação hormonal, que é liberada através da respiração, onde você libera dopamina e endorfina, através da respiração.
E na posição que nós fazemos de colocar a mão na cintura, nós liberamos testosterona. São hormônios de bem-estar e de liderança, que fazem todo o sentido para quem precisa tomar a liderança da sua própria vida para começar a escrever. Então faz sentido nós usarmos isso no boot cerebral. Terceiro, e o mais importante de tudo, ele traz Deus como princípio. Afinal, o boot cerebral ele é baseado em uma oração. Então ele traz Deus como o principal e como fonte de inspiração, fonte de download do que nós vamos escrever, do que nós vamos passar para o papel. Então, nós colocamos esses 3 pilares no boot cerebral. É assim que Pablo Marçal faz, foi assim que ele criou esse boot cerebral. Na verdade, eu não tenho certeza se a criação foi dele, mas ele foi a primeira pessoa que eu vi fazendo. Mas ele usa esses 3 elementos, tá certo? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, se permita ser levado pela sua imaginação nesse momento. Quanto mais você se permitir, mais você desfruta desse momento. E traz para a realidade, traz para o agora, algo que talvez você desfrute no futuro. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou pedir: ninguém deitado. Por que não deitado? Se você deita, você atrapalha a geração de hormônios, principalmente de endorfina e dopamina. Você vai gerar mais hormônios de relaxamento e não de bem-estar. Então a ideia é gerar hormônios de bem-estar. Então, pode ser sentado ou em pé, como vocês preferirem. A mão na cintura não precisa ser aqui em cima, igual a Mulher Maravilha faz, sabe? Que ela coloca quase na intercostal aqui, não tem essa necessidade, tá? É na cintura mesmo, né? Ali vamos colocar apoiado ao lado do bumbum, né? A mão. Para quê? Para fazer essa liberação de testosterona. Ombro para trás e o peito para frente. Lembre-se, agora você é um general, você é uma general, você está à frente, você tem que assumir uma posição de liderança para você fazer esse boot. Então, o nome boot veio porque normalmente quando a gente precisa de está no computador, por exemplo, precisa dar uma acelerada nele, precisa dar uma melhorada nele, é chamado um boot, é como se você desse uma ampliada, como se você desse energético para o computador, é mais ou menos isso. Então a nossa ideia é dar esse energético para o nosso cérebro. Então vamos lá. Mão na cintura, ombro para frente, aliás, ombro para trás, peito para frente. Isso. A respiração, algo muito importante. Quando nós fazemos a respiração, você vai puxar o ar pelo nariz, bem devagar, e soltar pela boca. Só que quando soltar pela boca, não solte fazendo o formato da boca em U, fazendo... Porque normalmente a gente usa isso quando a gente está bravo. A gente bufa, sabe? E não é essa mensagem que nós queremos dar para o cérebro. Então você vai usar como se você tivesse tomado um copo de água gelado. E está bem calor, aí você toma aquele copo de água gelada e faz... Você vai liberar fazendo o formato na boca de A. Porque a mensagem que você quer dar para o seu cérebro é de alívio. Então, por isso que faz essa diferença você soltar o ar em som de A, com a boca em formato de A. Então, vamos lá. Vamos começar o boot. Só permita que a sua imaginação seja levada, que o seu coração esteja em paz nesse momento e só se permita ter sensações boas a partir de agora. Feche os olhos, respira pelo nariz, solta pela boca. Isso. Segunda vez, respira pelo nariz, solta pela boca. Isso, muito bem. Terceira e última vez, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Isso. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom, porque a Tua benignidade, a Tua bondade, a Tua fidelidade e misericórdia duram para sempre. Colocamos-nos diante de Ti como servos, como filhos e como mordomos do Teu reino, prontos para desfrutar, segundo a Tua permissão, desfrutar do Teu reino aqui na terra. E nos permita agora sermos levados pela nossa imaginação, imaginação que você criou para nós, para que possamos desfrutar de coisas talvez nem mesmo reais, mas que podem ser reais para nós. E eu me imagino agora em uma ilha. Se permita se imaginar em uma ilha,
Uma ilha não muito grande, você consegue facilmente ir de uma ponta à outra dessa ilha. E essa ilha tem apenas uma árvore no meio. Não é um coqueiro, é uma árvore grande, uma árvore muito grande. Uma árvore com um tronco na qual, se tivessem 10 de você, não conseguiria abraçar. Isso. E ali, essa árvore, ela acaba sendo tudo para você ali. Essa árvore, ela pode ser o seu sustento, pois ela dá frutos. Essa árvore, ela é só sombra. Tirando parte da casca dessa árvore, você encontra água. Essa árvore ali é o seu modo de sustento. E você está naquela ilha e você só tem essa árvore como sustento. E apesar de tudo, apesar de estar sozinho na ilha, você até está bem. Afinal, você tem como se sustentar. Outras pessoas naquela situação não teriam. Mas você tem com que se sustentar. Com essa árvore que te dá frutos, te dá sombra, te dá água. Só que acontece que começa a chover. E você sabe que não é seguro ficar embaixo de uma árvore quando chove, então você se afasta da árvore. E essa chuva começa a ter muitos relâmpagos e trovões. E um trovão vem e acerta essa árvore no meio. E quando acerta essa árvore, ela pega fogo. E muito rapidamente ela começa a queimar. Muito rapidamente a árvore começa a queimar. Respira. Nesse momento, a sua única fonte de sustento, aparentemente, o único modo de você se sustentar, aparentemente, se acabou. E você olha para um lado e não vê nada. Olha para o outro e não vê nada. Apenas aquele carvão que sobrou da árvore, no meio da ilha. Você vai até uma ponta da ilha. E bem de longe, muito de longe, você avista alguns pássaros. E você começa a perceber que os pássaros descem e sobem, como se houvesse algo ali. Só que é muito longe. E você decide. Você decide nadar. Só tem essa chance. Você precisa nadar até lá. Não tem boia, não tem apoio, não tem nada. E você só consegue ir para lá a nado. Então você respira, entra no mar e começa a nadar. Começa a nadar e vai se distanciando da ilha e nada em direção àquelas aves. E vai nadando, vai nadando. O braço começa a cansar, mas você sabe, não tem mais volta, você nada. O sol está batendo em você. Você está cansado, mas não importa, você nada. Você não está acostumado a nadar, nem sabia nadar direito, não importa, você nada. É sua chance de conseguir viver, é sua chance de gerar vida, é sua chance de gerar vida para você mesmo. Continua nadando. E não importa o que acontece, você continua nadando. E você percebe que peixes passam de um lado, peixes passam do outro, até mesmo um tubarão chega a passar perto de você e vai embora, mas você continua nadando, você não perde o foco. E você continua nadando. Alguns abutres começam a rodear a sua cabeça por cima, começam a rodear, começam a voar, achando que você ali logo vai ser uma presa fácil. E não importa, você não perde o foco, você continua nadando. Respira. E você tem foco, você continua em frente, nadando cada vez mais. O braço dói e você continua nadando. As pernas doem, você continua nadando. Agora você já vê um pedaço de terra e você continua nadando, aquilo te dá esperança, você continua nadando. Cada vez mais, nada, mais forte, mais rápido, você consegue.
Continua nadando. Ah, mas eu não sei nadar direito. Não importa, continua nadando. E você continua nadando cada vez mais. Respira. Você tem foco, você tem fé, você sabe que você vai conseguir. Você sabe que a esperança não vai ser perdida. Você não teve esperança à toa e você continua nadando. Continua cada vez mais. Você aparentemente não aguenta mais. Você nunca nadou tanto na sua vida. Você nunca fez tanto esforço físico na sua vida, mas você continua. E você vai chegando. E você começa a avistar a praia. A praia está perto e você continua nadando. E você vai e continua chegando. E quando você chega, você começa a perceber que está dando pé. Está dando pé. Você consegue encostar o pé no chão. Mesmo dentro do mar, você continua, você consegue encostar o pé no chão e você começa a andar. E começa a andar, e vai em direção à praia. E tem uma recepção calorosa de pessoas ali que estavam só esperando a sua chegada. Várias pessoas. Imagina as pessoas que mais te amam. Imagina as pessoas que você mais ama. Estavam só esperando a sua chegada. Para te receber com abraços. Te receber com água. Para matar a sua sede depois de tanto nadar. Te receber com um local para você descansar, com uma poltrona para você descansar. Mas para você tomar a primeira atitude, para você tomar a atitude pela sua vida, precisou que a árvore que te dava o sustento fosse queimada. Respira. Às vezes, quando não tem mais chance, não tem mais saída, você deve seguir com esperança, com foco. E mais importante que a velocidade é a direção. Esfrega as mãos. Esfrega bem forte, deixa queimar. Esfrega, deixa queimar. Esfrega, deixa queimar. Coloca a mão em direção ao coração. Respira. E diz, já é. Show, legal. Para quem não conhece, eu sou o cara chato que sempre fica deixando as pessoas no mudo, tá bom? E por que eu deixo as pessoas no mudo aqui no Zoom? Eu coloco as pessoas no mudo porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, acaba atrapalhando e ninguém ouve ninguém. Então, eu deixo no mudo. Quando quiser falar, tem a opção de erguer a mão. Como que se ergue a mão no Zoom? Se você está no celular, você pode clicar na tela, vão aparecer 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos e tem lá a opção erguer a mão. E aí, ele vai erguer a mão e vai ficar uma mãozinha assim, erguida. Se você estiver no computador, tem a opção, ou vai estar como reações, se estiver em português, ou em reactions, se estiver em inglês. É só clicar. Reactions, raise hand, que é erguer a mão. É uma barrinha embaixo escrito raise hand, significa erguer a mão. Ou vai estar escrito realmente erguer a mão. É só clicar nela, se estiver em português, tá bom? Então, é bem fácil. Dessa forma, ninguém atropela ninguém, eu passo a palavra e a pessoa pode fazer pergunta, falar, me xingar, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é você estar livre também para perguntar, tá? Então, a Zila perguntou, o boot durante o dia me energiza muito, mas à noite me relaxa demais. Por que será? Simples. Você, à noite, você já teve uma atividade durante o dia. Então, quando você gera hormônios de bem-estar, o seu corpo entende que é hora de gerar hormônios de relaxamento. Então, ele acaba gerando também hormônios de relaxamento. Ele aumenta o nível, normalmente, de serotonina, que a serotonina é quase que dividida no corpo, e uma das coisas que ela faz é relaxar. Ela é um anestésico natural, ela trabalha também diminuindo dor. Então, por conta disso, o seu corpo acaba gerando hormônios por questão de lógica, né? Como já começa a ficar à noite, nós temos uma enzima, como ela chama? A quiasmático, lembrei. Quiasmático, e tem na junção dos olhos, ele vai para a glândula quiasmática, né? Que fica bem lá no meio do cérebro. Ela é quem avalia o nível de luz que nós estamos expostos. Então, quando começa a ficar à noite, ela já dá a mensagem para o cérebro que já está começando a hora de gerar hormônios de relaxamento e não para ficar acordado. Então, ela já vai avisando o cérebro para diminuir o nível de excitação e aumentar o nível de relaxamento
para você se preparar para ir dormir. Tá bom? Nossa, eu lembrei o nome da glândula quiasmática. Fiquei feliz agora. Vamos lá, gente. Então, hoje, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre algumas coisas que nos atrapalham de... Nós chamamos de toxinas, na verdade, que nos atrapalham de escrever. Tá? Ontem não teve. Antes de ontem, nós falamos sobre como ativar a identidade. Então, nós falamos muito sobre a ativação da identidade, o quão importante é ativar a identidade na hora da escrita. E hoje eu quero falar sobre o que nos atrapalha de escrever. Lembrando que as aulas aqui sobre escrita, muita coisa você pode levar para a sua vida, você vai levar para muita coisa na sua vida. Então, às vezes, pode não só te atrapalhar de escrever, às vezes te atrapalha de diversas coisas, tá? Eu gosto de deixar isso daqui para uma aula separada, essas toxinas, por quê? Porque as pessoas têm muitas dúvidas e, às vezes, gera polêmica. E eu gosto de polêmica, então eu gosto de... Eu deixo correr, eu alimento. Deixa eu continuar aqui. Eu, como sempre, bebo muita água. Então, se vocês virem o tempo inteiro, eu estou bebendo água. E o tempo inteiro estou reabastecendo o meu copo. Vamos lá. Então, o que eu quero falar hoje sobre as toxinas que minam a nossa força. Tá? As toxinas que nos atrapalham. Lembrando, se alguém quiser também fazer uma pergunta no chat, eu leio novamente, tá bom? Eu posso ler aqui. Mas se alguém quiser falar, é só erguer a mão que eu passo a palavra. Vamos lá, estamos já com 17 pessoas. O número cresceu um pouquinho, isso é ótimo. Primeira coisa que nos atrapalha muito, chama incredulidade. Quando nós falamos de incredulidade, não estamos falando somente da incredulidade em Deus, nós estamos falando da incredulidade em nós mesmos, não acreditar em nós mesmos. Sabe quando você pensa, eu nunca vou ser capaz de escrever um livro? Muitos de vocês talvez já tenham pensado isso. Né? Eu já pensei isso também, que eu nunca ia ser capaz de escrever um livro. Era algo tão distante. E quando eu lia, quando eu comecei a ler, eu comecei a ler aos 7 anos de idade, e eu lia e eu me divertia na leitura. Eu sempre gostei de me divertir. Eu gostava de ler coisas que me faziam me divertir. Só que depois que eu fui crescendo, depois mais ou menos dos meus 14 anos, eu comecei a ler muito livros de autodesenvolvimento. E eu fiquei viciado em livros de autodesenvolvimento. E o problema de você se viciar em livros de autodesenvolvimento é que você começa a olhar aquelas pessoas como alguém extremamente evoluído. Você olha lá, nossa, você pega o próprio, seja o Pablo Marçal, o Lair Ribeiro, né? Enfim, você pega todos, o Tony Robbins, sabe? Você começa a pegar os livros dele e dá a impressão que o cara é inalcançável. E quando você vai pensar em escrever, você normalmente mensura de acordo com os últimos livros que você leu. A sua base, o seu parâmetro é de acordo com o último livro que você leu. Então, quando você pega um livro assim sensacional, você começa a se achar incapaz de escrever algo também. E uma coisa eu sempre falo, quando você pensa, mas o que eu tenho para escrever é tão bobo, eu sempre adianto o seguinte, existe um bobo que precisa da sua história boba. Existe um bobo que pede a Deus, que ora pedindo pela sua história boba. A sua história boba o atendimento de Deus, né? Referente à oração de alguém bobo. Ah, mas eu tenho uma história engraçada. Legal, passa para o livro. Tem gente precisando rir. Mas não agrega nada, só engraçada. Ótimo, passa para o livro. Tem gente precisando rir. Uma das coisas que eu mais amo em ser terapeuta é você fazer a pessoa, uma pessoa que tinha esquecido de como é rir, voltar a rir, voltar a sorrir. É uma das coisas mais fantásticas de ser terapeuta. Existem pessoas que se esqueceram como é dar um sorriso. Elas nunca mais, elas não riem há anos. Por conta de depressão, por conta de diversas coisas. Tem pessoas que não riem há anos. Até o rosto pega um formato meio amargurado, sabe? Parece aquela cara meio de bulldog, para baixo, assim. Sabe? As pessoas pegam o formato, por quê? O corpo começa a pegar o formato de um rosto que não sorri por muito tempo. Então, por conta disso,
nós fazemos a pessoa reaprender a dar risada. Agora, imagina o seu livro podendo fazer isso, que fantástico. Então, primeira coisa, quando você começa a pensar que é incapaz, lembra sempre, o seu livro é a resposta da oração de alguém. E resposta de oração nunca é incapaz, nunca é insuficiente. Tem pessoas pedindo para Deus o seu livro. Tem pessoas que só conseguem absorver algo lendo. Nós temos os 5 sentidos. Os 5 sentidos são capazes de interpretar o mundo de alguma forma. Né? Por exemplo, o tato. Através do tato eu consigo interpretar. Eu estou postando aqui, eu percebo que aqui eu tenho um copo. Legal. Aqui eu tenho um mouse. O mouse do meu computador está aqui. Aqui o meu teclado do computador. Ótimo. Então, eu consigo perceber só de tocar. Eu não preciso olhar para eles. Né? Eu consigo, pelo olfato, perceber, né? Ah, nossa, tem um perfume aqui, alguém, né? Ah, não estou precisando ainda tomar banho, ainda estou cheirosinho. Mas, enfim, eu consigo perceber pelo olfato. Né? Paladar, eu consigo perceber um gosto bom ou um gosto ruim. Né? Eu lembro até hoje, o pior gosto que eu já senti na minha vida. Eu era criança, e eu lembro até hoje. Eu tinha, acho que entre 8 e 9 anos. E nós tínhamos ido para um local, né, um local no meio do mato chamado Guaraú. E estava tendo o pessoal estava em oração. E eu, criança, meio boba, às vezes tinha mania de ficar assim com a boca. Ficava com a boca aberta, aleatoriamente. E eu abri a boca e eu ouvi um barulho embaixo da mesa e fui olhar. E eu estava com a boca aberta. Um besouro preto entrou na minha boca e saiu. Só entrou e saiu. Mas foi o pior gosto que eu já senti na minha vida. O pior. Eu tentava tirar, ia lá, bebia água, e, enfim, pedia alguma coisa, pedia bala. Na época, a minha mãe sempre andava com aquela bala de iogurte. Né? Aquilo lá parecia que piorou o sabor. Ficou um gosto de besouro doce. Eu experimentei gosto de doce de besouro. Com, sei lá, recheio de iogurte, não sei o que era aquilo. Mas foi o pior gosto que eu já senti na minha vida. Se alguém perguntar o gosto de um besouro, eu sei. E eu lembro até hoje, eu tenho essa interpretação. Eu assimilei o sabor de um besouro. Então nós temos uma forma de entender o mundo, de compreender o mundo, ainda que tenha sido uma experiência extremamente desagradável, nós temos como entender o mundo dessa forma. E também temos, enfim, a audição. Muitos de vocês talvez não estejam alguns de vocês talvez não estejam nem olhando para a câmera enquanto eu estou falando, mas estão me ouvindo. E pela audição é possível interpretar. Existem muitas pessoas auditivas. Auditivo ela assimila melhor o mundo ouvindo. Tem pessoas que são auditivas, bem auditivas. Só que tem pessoas que são visuais. Ela assimila melhor o mundo vendo. Então, ela gosta muito de imagem, ela gosta muito de leitura, porque ela está vendo as letras, ela interpreta as palavras dessa forma. Então, ela consegue ver e assimilar da melhor forma possível. Então, às vezes, é necessário, sim, a escrita. Por mais que você possa falar, é necessário a escrita. Existem 3 tipos de pessoas para a interpretação. Pessoas que interpretam de forma visual, de forma auditiva ou de forma sinestésica. O que é sinestesia? Sinestesia tem a ver com o sentimento, com o sentido. Tem pessoas que elas são mais de sentir do que de ouvir ou ver. Eu, por exemplo, eu sou extremamente sinestésico. Isso é algo meu. Eu sou extremamente sinestésico. Eu conheço pessoas que são bem auditivas. Ela ouve muito bem. E ela não sente tanto. Existem pessoas que são visuais, que também veem muito bem. Mas o forte dela não é ouvir tanto e não é sentir tanto. Ela gosta do que ela enxerga. Ela assimila o mundo melhor pelo que ela enxerga. Então, essa é uma boa diferença. É importante nós entendermos isso. Que tem pessoas que, por mais que você possa falar para elas, elas precisam de algo escrito. Eu assisti uma palestra, não vou querer fazer propaganda dele, não, mas eu vou mostrar para vocês verem. Tem esse livro aqui, ó, vou deixar aqui porque está com fundo, chama Crenças, do Ricardo Ventura. É um que eu terminei de ler
Segunda vez? Ricardo Ventura foi meu professor de treinamentos e palestras. E eu ganhei esse livro dele. Quando eu assisti antes uma palestra dele, ele fala exatamente tudo o que tem nesse livro. Tudo. Absolutamente tudo. Ele fala do que tem nesse livro. Talvez ele tenha contado até mais coisa. Tem história que ele contou na palestra que não tem nesse livro. Mas quando eu li o livro, eu consegui assimilar tudo que ele ensinou na palestra de uma outra forma. Então, melhorou minha compreensão sobre crenças. Então, faz sentido, sim, ler. E é importante que você escreva para alguém poder ler. Né? A Andréia colocou aqui, a Andréia é visual. Legal, Andréia. E tem pessoas, inclusive, eu tive uma gerente há muito tempo atrás, ela era tão visual que toda a tabela que nós fazíamos, porque lá nós trabalhávamos com equipe de vendas, né? Eu era supervisor, e nós tínhamos que fazer uma tabela e deixar ela o mais colorida possível, porque senão ela nos devolvia e falava, não, faz de novo. Porque o fato de ser colorida ajudava ela a entender melhor a tabela. Então, nós fazíamos uma tabela simples e também uma tabela com gráficos. E pelos gráficos ela conseguia compreender melhor qual era o desenvolvimento da nossa equipe. Vamos lá. Segundo, orgulho. Qual é o problema do orgulho? O orgulho ele tem como raiz o perfeccionismo. E, gente, perfeccionismo é um dos piores males que existem. Porque o perfeccionista dificilmente realiza algo. O perfeccionista ele fica tão focado em tornar perfeito antes de dar início, que nunca fica perfeito, então ele nunca inicia. Lembre-se, o feito é melhor do que o perfeito. Não que você vá fazer de qualquer jeito, não que você vai entregar qualquer porcaria, não é isso. Você vai fazer com carinho, mas você não precisa esperar estar perfeito, porque nunca vai estar perfeito. A melhor forma de se aperfeiçoar é fazendo. Como que alguém se aperfeiçoa? Treinando. E como que se treina? Fazendo. Para você aprender os exercícios de matemática na sua época de escola, como que foi aprendido? Fazendo exercício. Não foi fazendo aqueles exercícios lá na hora de fazer as multiplicações, tinha que ficar lá fazendo um exercício atrás do outro? É assim. Né? Só passando um recadinho aqui para o meu filhote. Ele fica aqui do meu lado enquanto eu estou dando aula. Então, às vezes, nós precisamos nos livrar do perfeccionismo. Aprender que o primeiro livro que você vai fazer não vai ser perfeito, vai ter erros, erro de concordância, erro de português, até mesmo depois da edição ainda possivelmente vai ter erros. Ah, mas eu não contratei uma editora para ela exatamente me livrar dos erros. Não, a editora ela vai sim fazer o melhor possível, mas às vezes acaba escapando um ou outro erro. Eu já li eu li um livro chamado Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Temel. Eu li ele há uns 2 anos atrás, mais ou menos. E ele estava cheio de erros de digitação. E o cara tem uma editora, uma baita de uma editora por trás. Não é qualquer editora, não. O que acontece? E sabe, se você falar para ele sobre isso, ele vai perguntar, você entendeu a mensagem do livro? Eu vou falar assim, então tá bom, tá perfeito. Porque é isso que importa, é a mensagem. É o seu propósito ser passado. Não é estar perfeito. O que adianta um quadro lindo que não diz nada? O que adianta um livro perfeitinho? Se eu quiser um livro de palavras perfeitas, eu compro um dicionário. Eu não compro o seu livro. O seu livro é para ser imperfeito mesmo, porque a sua imperfeição é o que vai conectar com as pessoas. Não é a sua perfeição. Se você buscar uma perfeição para tudo, você não vai ter conexão. Pelo contrário, distancia. Gera uma distância muito grande. As pessoas se conectam com pessoas, e pessoas são imperfeitas.
Pensa, toda vez que você pensar, eu sei, isso daqui vai ser nojento, mas eu gosto de fazer isso para as pessoas quebrarem um pouco. Quando você tiver alguém e achar ela alguém muito acima de você, aí isso é uma dica que eu falo nas minhas mentorias, viu? Quando você acha que alguém está muito acima de você, imagina essa pessoa fazendo cocô. Na hora, o respeito diminui e você começa a se igualar a ela. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Não existe ninguém acima de você. São pessoas. Pensando no ponto de vista cristão, o preço de todos foi o mesmo, o sangue de Cristo. Então, mesmo que foi pago por um bilionário, foi pago por você. Mesmo que foi pago por um cara extremamente inteligente, com um QI de 200. Sabe? Foi a mesma coisa paga por você. Se as duas cabeças baterem no chão com muita força, os dois crânios se racham. Ele não tem mais importância. Fez sentido para vocês? Então, não queira estar nesse patamar, para não ter ninguém te imaginando fazendo cocô. Enfim. Exatamente, Josi. Erros são normais. É importante, às vezes é importante ter erro. Eu falo, no meu livro, gente, o meu prefácio, eu ensino a fazer miojo. Eu quis colocar algo diferente. E tem tudo a ver com o conceito de tratamento de ansiedade, quando eu falo sobre fazer miojo. Tá? Não liga não, eu sou meio louco, tá? E é nessa loucura que eu consigo impactar vidas. É com essa loucura mesmo. Mas eu ensino a fazer miojo. Eu comecei a falar sobre fazer miojo. Porque eu quis mostrar para todas as pessoas que algo que hoje parece tão simples, no começo, as pessoas ou pegavam e faziam um macarrão muito duro, ou virava uma pasta quase. Mas que foi ensinável, que nós somos ensináveis. Seja para fazer um miojo ou para fazer algo maior que isso. Então, eu usei esse exemplo de mostrar que todas as pessoas são ensináveis. Logicamente, eu não vou aqui contar, não vou dar nenhum spoiler do meu livro. Mas é importante não deixar que esse perfeccionismo de que quero que tudo esteja perfeito, se você ficar pensando nisso, você nunca vai colocar seu projeto para frente. Você nunca vai escrever seu primeiro livro. Eu falo, quer ver? Eu vou pegar aqui algumas pessoas. Vou aproveitar aqui. Edna, tá podendo falar? Ah, tem que tirar do mudo, tá bom? Edna, como foi escrever seu primeiro livro? Foi bom. Eu escrevi trocentas vezes. Para dar certo, né? Que legal. Mas deu certo. Deu certo. Olha só que legal. E já tá de minhoca a borboleta, se eu não me engano o nome, né? Isso. Legal, muito legal. Parabéns. Parabéns, Edna. Obrigada. E é isso aí, gente. Às vezes, lógico, você vai procurar corrigir os erros? Com certeza vai procurar corrigir os erros. Não é porque você não quer ser perfeito que você vai fazer de qualquer jeito também. Né? Mas não precisa ficar buscando a perfeição. Fez, releu, tá legal? Manda para frente. Manda para uma editora. Eu coloquei no mudo de novo, Edna. A gente tem que estar preocupado em passar a mensagem, não é isso? Exatamente. Passar a mensagem. É esse o ponto, o propósito. Tá. Beleza. Né? Passar o seu propósito para frente. Isso aí. Eu sempre coloco, só não liguem de eu colocar no mudo, porque eu deixo sempre no mudo, antes das pessoas falarem. Porque, às vezes, tem sons externos que nós não ouvimos, nós não percebemos e estão passando para o microfone. Então, para evitar isso, né, às vezes alguém mexeu, alguém passou do lado, mexeu num prato, algo assim, e isso atrapalha muito. Então, para evitar isso, eu deixo no mudo, tá bom? Mas quando quiser falar, é só tirar do mudo, sem problema nenhum. Tá? Uma outra coisa referente ao orgulho. O orgulho, ele nos atrapalha de fazermos parcerias e nos faz perder oportunidades.
Porque nós nos pensamos bom demais para determinadas oportunidades. Não, mas o meu conteúdo... Porque esse é o problema do perfeccionismo, tá? O perfeccionismo ele acaba sendo o oposto da incredulidade. A incredulidade você acha, não, eu não sou... eu não consigo fazer isso, eu não tenho capacidade para isso. E no perfeccionismo, quando ele se enche de orgulho, você pensa, não, eu sou bom demais para essa oportunidadezinha aí. Teve gente que não entrou no projeto porque se achava bom demais para fazer um e-book. Quer fazer um livro físico. Tudo bem, não tem problema nenhum, você pode fazer um livro físico. Por enquanto, nós começamos pelo e-book, mas você pode fazer um livro físico. Aconselho todo mundo até a transformar o seu e-book em um livro físico futuramente. É importante. Mas tem gente que se acha boa demais para fazer um e-book. E esse tipo de pessoa nunca vai fazer um e-book e nunca vai fazer um livro físico também. Por que não vai? Porque ele se acha bom demais para qualquer oportunidade que venha. Tem gente aqui que monetizou mais de R$1.000 só no e-book. Transformou o e-book em mais de R$1.000, vendendo e-book. Algo sem custo, praticamente, né? Um custo muito baixo, né? E algo que vai render para você para sempre. Enquanto você quiser, ele está rendendo. É um diferencial. Outra coisa, você fazer um e-book de uma leitura fácil, uma leitura prática, gera a sensação de querer mais. E isso é o mais importante do e-book. Gerar a intenção da pessoa de querer cada vez mais. A pessoa precisa querer mais. Então, o e-book ele não pode ter uma leitura cansativa. A diferença de um e-book para um livro físico é que o e-book ele vai ter, em média, ali, 25, 30, até umas 50 páginas, não muito mais que isso. Porque, normalmente, o e-book é lido no celular ou no tablet, no computador. E para ler no celular, se a leitura for muito cansativa, gera realmente um cansaço mental. Eu mesmo não gosto de ler no celular. Me acostumei a ler no celular, mas o que eu faço? Eu só leio no celular livros que também tenha audiobook, porque eu coloco o audiobook e eu vou acompanhando com a leitura. Aí fica uma leitura até gostosa. Mas fora isso, eu normalmente não leio no celular. No computador eu até leio, mas de preferência eu gosto de ler livros físicos. Agora, quando é um e-book, algo ali na faixa de umas 30, 40, até umas 50 páginas, eu leio no celular sem problema. Porque é algo que a gente termina ali em menos de uma hora, muitas vezes. Né? Em menos de uma hora, eu já li tudo, já absorvi o conteúdo e estou bem para relaxar um pouquinho, para descansar um pouco a vista. Então, essa é a ideia do e-book. Uma leitura rápida, fácil e que já passe o seu propósito, já passe a sua causa logo, de uma vez, de forma objetiva. Terceira toxina. Estou indo rápido demais, gente? Tá bom? E aí? Tá legal? Beleza. Terceira toxina, negligência. Quando nós falamos de negligência, normalmente nós não estamos nos referindo só ao livro, mas a negligência ela tem muito a ver com autoimagem, bloqueio de autoimagem, como você se imagina. Quando você negligencia algo, ou é porque você se considera mais importante do que a situação, mais importante do que a sua causa, ou menos importante do que a sua causa. E, na verdade, você tem exatamente a mesma importância da sua causa. A mesma importância do seu propósito de vida. Você é o seu propósito de vida. Você nasceu para isso. Então, você é o seu propósito de vida. Você é aquilo para o que você nasceu. Vou dar um exemplo. Na Bíblia, nós vimos João Batista. Mano, o maluco, a única coisa, o cara nasceu só para isso. Nasceu para anunciar a vinda de Cristo, só. Foi para isso que ele nasceu. E Jesus fala que dentre os nascidos de mulher não houve homem maior do que João Batista. Por quê? Porque ele cumpriu exatamente aquilo para o que ele veio. Só. Ele fez a função dele. Se você tem um propósito na Terra, e se você não tem, busque o seu propósito, entenda o seu propósito. Todas as pessoas têm um propósito. Seja ajudar pessoas, seja impactar vidas, seja cozinhar, seja falar com as pessoas, conversar com as pessoas, seja dar um ombro amigo para as pessoas. Todas as pessoas têm um propósito. E é importante você passar esse propósito, você viver para esse propósito. Não que a sua vida vai exclusivamente ser isso. Mas já imaginou? Um dia você chegar diante de Deus e ele falar, cara, eu te mandei para uma coisa e você nem isso conseguiu fazer.
Seria complicado, né? Então, nós temos um propósito de vida. Nós temos a nossa, sabe, a nossa essência, algo que nos chama, que nos convida. E uma coisa eu falo, normalmente, aquilo que você é bloqueado tem muito a ver com o seu propósito. Aquilo que muitas vezes você tem mais dificuldade, normalmente é o que tem a ver com o seu propósito. Na maioria das vezes. Então, por esse motivo, é que quando você repara que você tem uma dificuldade de alguma coisa, é exatamente por isso que você deve enfrentar essa dificuldade. Porque normalmente isso tem a ver com o seu propósito de vida. Eu vou falar só de mais um. Depois eu vou abrir para perguntas, para o pessoal perguntar à vontade, né, opinar à vontade. O último é gula. Quando vocês entendem sobre gula, dessa vez eu vou perguntar, eu vou querer que alguém fale, se quiser abrir o microfone, fique à vontade. Quando vocês entendem sobre gula, o que vocês imaginam? Nós falamos de gula. Tá no mudo, Ed? Uma pessoa que come muito. Uma pessoa que come muito, também. Excesso de tudo. Excesso... Perfeito, matou. Matou a charada. Oi, Diane, seu celular está descarregando. Se der tempo de pegar um carregador... Então, a Ed não matou a charada. Excesso de tudo. Quando eu falo tudo, é absolutamente tudo. Tudo em excesso é gula. Água em excesso é gula. Comida em excesso é gula. TV em excesso é gula. Redes sociais em excesso. Conteúdo em excesso é gula. Aprendizado em excesso é gula. Mas eu sou viciado em aprender. E o que você pratica disso que você aprende? Se você não pratica, é gula. Conhecimento sem prática não serve para nada. Quanta coisa, quanto conhecimento inútil a gente tem. Por exemplo, eu vou falar uma coisa, alguns aqui talvez saibam, mas outros não. Toda proparoxítona tem acento, sem exceção. E o que isso mudou a sua vida? Conhecimento inútil. Então, conhecimento, se você for passar conhecimento por conhecimento, não faz sentido. Né? O conhecimento, no caso, sem prática, também é gula. Qualquer coisa em excesso é gula. Quando as pessoas falam, por exemplo, de bebida alcoólica, em excesso gera embriaguez, é uma espécie de gula. Ou quando você fala de comer fritura, comer fast food. Açúcar. Açúcar. O açúcar ele é mais viciante que cocaína, para vocês terem uma ideia, tá? Só para uma... E esse não é um conhecimento inútil. Esse não. Foi comprovado, foi feito um teste com ratos. O rato, por que o rato? O rato ele tem um DNA muito parecido com o do ser humano. Eles viciaram os ratos em cocaína e viciaram em açúcar. E depois colocaram para o rato escolher. O rato escolhia sempre o açúcar. Por conta da sensação imediata, a liberação imediata. Tenho tempo, eu vou explicar rapidinho isso daí. O que acontece com o açúcar? Na célula, nós temos um pedacinho da célula, né, chamado mitocôndria. A função da mitocôndria é gerar energia, uma delas, né, é gerar energia para a célula. Ela participa, ela faz um processo chamado ciclo de Krebs, ela gera adenosina trifosfato. Não precisa guardar esses palavrões não, tá? Essa palavra feia, que se minha mãe ouvir, ela vai lavar minha boca com sabão. Ela gera adenosina trifosfato, que é vou resumir uma molécula, como se fosse um energético com 3 moléculas de fósforo, 3 pedacinhos de fósforo. E, conforme a célula precisa, ela vai queimando essa molécula de fósforo. Então, tá a adenosina trifosfato, porque são 3, trifosfato. Né? Aí ela queima uma, já usou essa energia, vira bifosfato. Usou a outra energia, vira monofosfato. Tá bom? Então, ela vai usando essa energia para gerar energia para a célula fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Certo? Então, em resumo, é isso.
Agora eu vou explicar a função do açúcar. O açúcar, ele é a energia mais rápida para se queimar. Então, a célula já vê ali o açúcar, tem outros tipos de energia, mas ela vê o açúcar, ela já pega rapidão o açúcar, é igual fogo de palha, sabe? Queima rápido. Faz um fogo alto e queima já, apaga rapidão. E é isso que ela faz. Ela já pega o açúcar, pum, para consumir rápido de uma vez, porque é também o mais fácil de consumir. E o nosso corpo ama economizar energia. Nosso corpo, ele faz de tudo para economizar energia. Então, quando você tem preguiça também, a preguiça é o seu corpo querendo economizar energia, nada mais do que isso. Por isso você tem que enfrentar, para mostrar que quem manda no seu corpo é você mesmo. Mas, para economizar energia, então, entre consumir uma energia boa, uma energia saudável, é mais fácil consumir o açúcar. E por isso ele consome açúcar. E ele gera uma sensação boa. Ele libera a serotonina, que geram sensações boas. Então, ele faz isso para quê? Para você continuar consumindo açúcar. E você continua cada vez mais. Quando você consome refrigerante, o que o refrigerante tem? Um excesso de sódio para que você não passe mal de tanto açúcar. O refrigerante, se você consumir só a quantidade de açúcar dele, você não aguentaria tomar mais do que um copo. Só que se deixar de Coca-Cola, a gente toma uma garrafa de 3 litros tranquilamente. Por quê? Por causa do sal para quebrar o açúcar. Né? Essa é a ideia. Eles acrescentam sal para ir quebrando o açúcar. E por isso nós não passamos mal, porque o nosso corpo, quando sente excesso de açúcar, normalmente ele coloca para fora, porque o estômago percebe que aquilo faz mal. Agora, quando já está no sangue, esquece. O sangue vai absorvendo, vai mandando para as células para gerar energia mais rápido. Né? E por isso que é viciante. Por isso que a dificuldade que nós temos, por exemplo, de começar a tomar café sem açúcar, chá sem açúcar, suco sem açúcar, porque o açúcar é viciante. Olha eu fugindo do assunto aqui. Voltando a falar de gula. O que é a gula, em resumo? Gula é a necessidade de tampar um buraco que está vazio. Existe algum buraco, normalmente um buraco na alma, que nós tentamos tampar com alguma coisa. Tá mudo, Edna? Oi. Aí, É uma sim. fuga? Você quer dizer que é uma fuga? Basicamente é uma fuga. Mas é como se imagina um quebra-cabeça. E a nossa alma é como se fosse um quebra-cabeça. E às vezes faltam algumas peças. Ao invés de nós colocarmos a peça certa ali, a gente preenche com algo que não faz sentido. Mas pelo menos está preenchendo, está tapando o buraco. Tem pessoas que tampam com comida, tem pessoas que tampam com bebida, com drogas, com sexo desenfreado, com compras. Tem pessoas que são viciadas em comprar. Toda vez que fica chateada, tem que ir no shopping comprar alguma coisa. Né? As mulheres que digam quando estão chateadas, se não ficam com vontade de comprar um sapato. Aquelas que não ficam, normalmente, são exceções. Mas muitas mulheres ficam com vontade de comprar um sapato. Outras, quando ficam chateadas, gostam de comer um doce. Existe até nos filmes românticos, toda vez tem a cena da mulher comendo um pote de sorvete de 2 litros. Todo filme romântico tem isso. Por quê? Porque mostra também essa necessidade. Os homens, quando estão frustrados, como eles ficam? Agressivos. Mas isso é uma questão primitiva. O homem fica mais agressivo quando ele está frustrado, exatamente por conta. Imagina na época primitiva, lá há muito tempo atrás, que o homem tinha que sair, deixar a família, sair para caçar, para buscar proteína, para buscar uma carne. A frustração tinha que deixá-lo bravo para quê? Para ele conseguir enfrentar a caça e dessa vez e trazer proteína para casa. Então, por questões primitivas, por questões biológicas, nós temos isso enraizado. Então, o homem ele fica mais agressivo quando ele está frustrado. Ele preenche, é uma gula de agressividade. E por que gula? Existe agressividade em um modo bom? Lógico que existe agressividade em um modo bom. A agressividade é energia, gente. Ira é energia. Eu tenho que ficar puto da vida quando eu não consigo conquistar alguma coisa que eu quero. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu não alcancei minha meta, eu tenho que ficar puto. Isso tem que ter energia para eu ir atrás e conquistar. Então,
você pensar em ira, a ira é energia. A Bíblia mesmo diz, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você pode se irritar. Jesus, quando viu o pessoal lá vendendo no pátio do templo, tirou a cinta e começou a dar cintada em todo mundo. Ele pecou? Não, ele não pecou. O pessoal estava lá fazendo sacanagem e ele não aceitou. Ele se irou. E a ira é energia. Você não tem que ter medo de se irar. Você não tem que ter medo de ficar bravo. Você tem todo o direito de ficar bravo. Usa essa ira como energia para você conquistar algo. Usa sua vontade de doce como energia para conquistar algo. Como? Eu estou sedento por doce. O que eu vou fazer? Beleza, eu vou comer um chocolate depois que eu escrever 10 páginas do livro. Olha só como a coisa muda. Vira o seu presente por escrever 10 páginas do livro. Recompensa, né? Uma recompensa. Comemorar pequenos resultados. Dessa forma, você te dá também um prêmio. Isso chama reforço positivo. Isso é muito usado com criança. Reforço positivo. Quando a criança, quando ela se comporta, ela ganha algo. Quando ela não se comporta, ela não ganha algo. Reforço negativo é o contrário. Quando ela se comporta, tá tudo bem. Quando ela não se comporta, ela fica de castigo. Isso é um reforço negativo. E nenhuma das duas formas está errada. Existem psicopedagogos que defendem as duas. Então, tá tudo certo. Mas não é nem nesse ponto que eu quero chegar. Onde eu quero chegar é... Nós também podemos funcionar igual um cãozinho adestrado. O cãozinho, você fala, senta, ele não senta, você espera. Senta. A hora que ele sentar, você vai dar um pedacinho de mortadela para ele. Ele come aquela mortadela e ele percebe, poxa, toda vez que eu sento, ele me dá mortadela e ele faz carinho. Então ele começa a receber esse reforço negativo, até que uma hora, esse reforço positivo, até que uma hora não é mais necessário dar a mortadela. Você só faz carinho já é suficiente, porque aquilo já está enraizado. Depois, às vezes, nem fazer carinho, você só manda ele sentar, ele já senta. O nosso cérebro funciona bem parecido, gente. Nós temos uma área no cérebro chamada... Na verdade, não é bem uma área, mas pode ser considerada. Se for uma área, se você considerar uma área, fica na parte da amígdala cerebral. Mas ela é responsável por todo o sistema nervoso, sabe? O sistema nervoso passa por ali. Né? De vez em quando, ela que desliga uma parte do cérebro para nós agirmos somente instintivamente. Mas a questão da amígdala cerebral, ela também pode ser chamada de cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? É uma área do cérebro que age por instinto. Então, quando nós recebemos uma recompensa, são apenas instintos sendo executados. Tá bom? A área instintiva do cérebro ela só tem duas funções: nos manter vivo e procriar. Só. É só para isso que ela existe. Essa área reptiliana. Só para nos manter vivos. O objetivo dela é nos manter vivos e procriar. Só. Você acha por isso pouco? que... Não entendi, Edna. Você acha pouco? Não é pouco, não. É uma boa função. Mas é por isso, por exemplo, que quando se passar uma cobra perto de você, você não pensa, poxa, é uma cobra, eu vou pular para o lado. Não. Automaticamente você pula para o lado. Vou dar o maior exemplo de todos referente à área reptiliana do cérebro. Quem é que não abaixa quando vê uma barata voando? Automaticamente você quer se defender da barata voando. Você sabe que, por mais que a barata ela não é nociva, ela dificilmente vai fazer alguma coisa de ruim para você, a não ser transmitir doença, porque ela é nojenta, ela anda no esgoto, enfim. Mas ela não vai te atacar. Ela não tem intenção de te atacar, de arrancar o seu pescoço, de te picar e te envenenar. Não é isso que a barata faz. Mas, quando ela começa a voar, todo mundo se protege. Por quê? Nós temos já instintivamente a ideia de que insetos voadores são venenosos. Isso também é um conceito primitivo. Então, a barata começou a voar automaticamente. O pessoal até brinca, né? É uma piadinha antiga, mas o pessoal fala, não existe nem homem hétero na hora que a barata voa, né? Porque todo homem dá pinta na hora. Gente, é normal, é instintivo. A barata começou a voar, todo mundo se esconde. Depois você pode até raciocinar. Calma, é só uma barata, eu vou lá matar. Mas a primeira reação é sempre fugir. Por conta disso. Por conta de instinto que nós temos na nossa amígdala cerebral.
Quando nós falamos de gula, é sempre importante perceber. Gula é excesso. Gula é tentar tampar um buraco com a coisa errada. E isso nós temos que combater. A melhor forma de combater é enfrentando o nosso desejo excessivo por aquilo. Por qualquer coisa. Não existe nada que em excesso faça bem. Absolutamente nada em excesso faz bem. Uma das comparações que eu acho mais legais da Bíblia é quando ela fala que nós somos sal da terra. Eu acho muito legal esse conceito de sal. Porque se você pensar o sal, você gosta... acho que a maioria gosta de carne, mas quem não gosta de carne, pensa numa salada. Não tem problema nenhum. De repente tem algum vegetariano aqui, não tem problema nenhum. Cada um cuida da sua vida. Mas imagina a sua saladinha lá, ou a sua carne, com um pouquinho de sal. Legal, ficou gostoso, né? Dobra a quantidade de sal. Ainda está tragável. Aumenta em 200 vezes a quantidade de sal. Não aguento. Fica intragável. Até mesmo o sal em excesso faz mal. Significa, sabe o quê? Que se você tentar ser demais, você tentar ter essência demais, tudo em excesso, você vai fazer mal para as pessoas ao invés de ajudar. Pegou a sacada? Uhum. Aquela pessoa que quer falar o tempo inteiro, quer ensinar o tempo inteiro, acha que só ela tem coisa para ensinar, também faz mal. Porque tira o direito do outro, né? E se torna chato, gente. Ninguém gosta do professorzinho da turma. Eu sei, eu era esse. Eu já fui esse cara. Ninguém gosta. Gente, nós temos mais 13 minutos. Eu quero deixar para dúvidas. Quem tem dúvida, alguma dúvida? Quer me xingar? Pode xingar. Quer falar mal? Eu só não gosto de gente que não faz nada. Então não fique sem fazer nada. Pode falar alguma coisa. Eu não gosto de, sabe, aquela pessoa... Eu costumo dizer que os ausentes nunca têm razão. Aprendi com o Mário Sérgio Cortella. Vamos lá. Ninguém tem nenhum comentário? Não, eu quero perguntar desse sal. Tem um comentário. Vamos lá, em ordem, então. Eu ouvi a Flávia, a Edna e a Zilá. A Flávia foi quem falou primeiro, então eu vou passar para a Flávia primeiro. Pode falar, Flávia. Boa noite a todos. É a primeira vez aqui, né? Aí, meu marido que conhece vocês, Rael, e aí depois dessas lives aí do Pablo, eu falei, não, eu preciso me mexer. Que aí é o que você disse, né? Eu aprendi já isso também, que timidez é orgulho, né? Se a gente ficar quieto, a gente não quer se aparecer porque não quer ouvir a opinião dos outros, né? Então, eu preciso me movimentar. Eu preciso aparecer. Aí, eu estou escrevendo meu livro, mas eu não terminei. E aí, depois da live da Elisângela de terça, que ela falou que vai lançar... O Pablo vai lançar 300 livros, e eu já me vi lá. Falei, não, eu quero. Enfim, né? Vamos lá. Eu tô escrevendo. E aí o Thiago falou, né? Pede ajuda, né? Aí eu tô aqui pedindo ajuda. Que legal. Para poder concluir. Que bom. Qualquer dúvida também pode nos procurar até mesmo no WhatsApp, tá bom? Eu normalmente sou quem passa os recados, então fica facinho de me achar. E aqui nós temos a mentoria. Nós dividimos entre um conceito, vamos colocar, mais motivacional e também técnico. Hoje foi mais puxado para o motivacional, mas também teve algum conteúdo técnico, né? Sim. Então, fica à vontade, seja muito bem-vinda novamente, Flávia. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos em ordem, então. A Edna quer falar também. Edna? Não, eu queria falar a respeito desse sal aí que nós comentamos. Então, seria assim, o sal também seria na medida certa, é isso? Tudo, absolutamente tudo na medida certa. Até mesmo a hora de ensinar tem a medida certa. Se a pessoa quer falar por todo mundo, toda hora, só ela aparecer, só ela, sabe, se torna chata. Uhum. E Porque o problema de sem ser sal chato também é que você nada é não bom, ganha né? pessoas. Também não pode ser zero. É exatamente, boca fechada mata. Tá certo. Tem pessoas isso. precisando de vida. Obrigada. De lá, Sim, eu me identifiquei aqui com essa quarta toxina, que foi a gula.
E eu identifiquei porque eu comecei a gostar do conhecimento, né? Primeiro, eu passei a não gostar de ler por causa dos livros da escola. Então, geralmente, os livros que eram impostos para a gente para ler eram livros terríveis, entediantes, que não dava para entender nada. E ali eu tomei raiva de leitura. E quando eu comecei a encontrar uma leitura agradável, eu lembro que me apresentaram a revista Mensagem da Cruz. Eu comecei a ler essa revista, não sei se a editora era Betânia, e eu comecei a devorar. Aí eu comecei vendo os livros e adquiri os livros, pronto. Daí eu disparei. Que legal. E essa questão de passar para outros, eu não tinha esse conhecimento, não me informaram isso, então aprendi isso, né? Que eu tinha que aprender e passar para outros. E eu fiquei agora com essa toxina da gula realmente. Eu gosto muito de aprender. Eu quis passar esse aprendizado, porque senão não vai resolver nada. É verdade. E sempre há tempo, né? Eu costumo falar que a melhor hora para começar um projeto é há 10 anos atrás. A segunda melhor hora é agora. Então, vamos começar sempre na segunda. Boa, Comece, boa. né? Importante é começar. Legal, Zilá. Obrigado por compartilhar também. Edjane? Oi, boa noite, pessoal. Aos que estão Boa noite. chegando hoje, sejam bem-vindos. Hoje já é eu me identifiquei muito com você aí, quando você disse eu era assim a chata, e hoje, depois de estar tão buscando IE, né? Que é a inteligência emocional, e parando para você conseguir se ouvir e ouvir o que a outra pessoa realmente precisa, eu consigo hoje ter respostas mais assertivas. E eu queria só saber uma coisa, a Cibele volta, como é que vai ficar? Ela vai ficar lá já em Alphaville? E como é que está? Então, nós, na verdade, vamos mudar de mentora de livros, né? Vai ser outra mentora de livro. Então, a Cibele não volta mais. Né? A Cibele está tocando um outro projeto, né? E então, em breve teremos, sim, uma nova mentora de livros, mas não será a Cibele. Né? Espero, enquanto isso, atender as expectativas. Não, eu estou só perguntando porque eu tinha mandado o meu para ela, naquele dia que a gente conversou, e como ela não Sim. me deu retorno, eu não sabia se ela estava em reuniões lá, tal, e não quis ficar perturbando, entendeu? Perfeito. Aí, por isso que eu lhe perguntei. Combinado. Manda para mim Mas também. eu vou encaminhar para tu, no teu Perfeito. zap, e Combinado. a gente vai se falando, porque, pelo que eu já percebi, eu vou ter que incrementar mais algumas coisas, e a gente já vai aí, mais ou menos, se inteirando os dois. Tá ótimo, então, Edjane. Já, Combinado. amor? Obrigada. Não por isso. Amer, quer falar também? Sim, sim, Posso sim. perguntar? É. Opa, Bem, tudo bom? boa noite. Eu escutei tudinho, chamou a atenção muito essa parte do não começar por um e-book, né? Querer começar em grande. Acho que por aí era mais ou menos a minha mania, de querer começar grande, não. Quando for fazer, vou fazer da melhor forma, é para fazer bem, não é para ficar pequenininho assim, não, né? Mas pela primeira vez me rendi com essa história do livro. Vamos começar pelo livro. Quem não começa por nada, nunca vou fazer, para falar a Verdade. verdade. No meu caso, entendeu? Então, isso que tudo na verdade está ótimo. Mas isso que mexeu comigo hoje. Que legal. Que legal. E essa frase que você acabou de usar, né? A melhor, aí encaixou. A melhor hora de começar foi tempo atrás. Mas a segunda melhor hora é agora. Perfeito. Não estou aparecendo, mas estou por dentro. Que legal, pegou os códigos. Obrigado, E a pergunta era essa, se a Cibele ia voltar, né? Que eu sei que está por aqui, por São Paulo. Mas... sim. Não, a Cibele eu acho que já voltou para Porto Alegre agora. Mas, de toda forma, ela vai tocar outros projetos agora. Então, em todo caso, como é que ficaria... Porque eu sou estrangeira, sou da Venezuela, e ela ia me ajudar
essa relação, em relação a escrever, né? Porque eu não tenho nem noção. Estou acompanhando tudo, mas ainda não me achei. Como eu vou começar a escrever? Eu vou fazer o seguinte. Bom, primeiramente, o mais importante é você continuar fazendo parte aqui, porque o Como Escrever, nós passamos na mentoria. Amanhã, inclusive, eu vou passar um conteúdo mais técnico. Amanhã eu vou falar sobre análise textual mesmo, né? Então, eu vou falar sobre texto amanhã. E isso, acredito que já vai te ajudar bastante. E eu posso entrar um pouquinho sobre criatividade. Tá? É algo que eu entendo bem também. Isso já vai ajudar bastante a soltar. Porque a escrita tem que vir de você, né? Tem que realmente vir de você. Mas aí, a partir da edição, aí nós já auxiliamos. Porque tem a história do começo, meio e fim. Aí é que a gente se perde, né? Onde é o começo, O maior segredo de começar, imagina uma conversa. Quando você vai falar com alguém, sabe? Imagina que você vai contar essa história para alguém. Como você começa? Às vezes tem gente que começa com então. Aí você tira a palavra então e continua. Sabe? Começa a falar sobre aquilo. E na hora de concluir, imagina você colocando concluindo. E você começa a falar. Aí você risca só a palavra concluindo. E aquilo lá é a conclusão. Então você só não precisa ter essas palavras gatilho. Você pensa nelas, mas você não coloca elas. E isso já facilita bastante. Entendi. O famoso era uma vez. É o famoso era uma vez. Perfeito. Valeu, obrigado. Isso, André. Josi, quer falar? Vou pedir só para ser rapidinho, tá? Porque já estamos com o horário em cima. Pode falar, Josi. Não, oi, Israel. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa Não, noite. é só compartilhar aqui com todo mundo no grupo e com você também, como está sendo surreal as aulas, né? Com relação às escritas, porque eu, por exemplo, tem praticamente, vai fazer agora 2 anos, né? Que eu passei por situações bem delicadas. E através da mentoria de vocês, das aulas, eu consegui colocar isso no e-book. E assim, eu já vinha escrevendo algumas coisas, é pequeno, é igual assim, a colega aí agora está em dúvida. Eu, tipo assim, eu escrevi 12 passos que eu usei para poder vencer as minhas dificuldades do dia a dia. Entendeu? Por exemplo, um belo dia, um exemplo, né? Eu tive uma dificuldade financeira. O que eu fiz para poder conseguir uma solução para resolver o problema de imediato? Então, basicamente, o que eu fiz foi o que eu também tentei passar no e-book. Quem tenta não consegue, né? Eu passei no e-book. O que eu fiz? A oração que eu fiz, o texto bíblico que eu li, entendeu? Então, assim, igual a Cibele mesmo disse, igual você também já disse, são coisas simples que faz a grande diferença. É o nosso dia a dia, os acontecimentos dos nossos momentos que vai salvar vidas. Perfeito. Então, É isso assim, mesmo. igual hoje, por exemplo, eu mandei para a Cibele que, hoje ou ontem à noite, não sei, que eu não tenho ainda o nome do livro nem capa, né? Aí ela, não, Josi, mas a sua mensagem ela já foi transmitida. Isso agora é o de menos. E realmente é o de menos. Então, assim, só para ajudar as colegas, começa a observar, isso também eu falo no meu e-book, começa a observar as coisas, começa a observar o dia a dia, os acontecimentos, o que Deus quer falar com alguma coisa que acontece no dia a dia. Porque Deus fala muito nas dificuldades, as pessoas que Ele coloca no caminho, as oportunidades. E tudo isso você pode colocar dentro do seu e-book como uma ajuda, um guia de ajuda para uma pessoa que está precisando de uma luz. Perfeito. Boa. Parabéns pela observação, Josi. Tá joia. Parabéns mesmo. Obrigado. Gente, falta 1 minuto. Vamos encerrar. Tá? Gibson, hoje não vai ter música, vai ficar para amanhã, tá bom? Prometo amanhã deixar você cantar. Eu posso só perguntar uma coisa? Vamos lá, só por favor comece com como. Como eu adquiro paciência? Enfrentando luta. Mas eu não sei como.
Como assim? Enfrentar a luta. Quanto mais luta você enfrentar, mais paciência você vai ter. Quanto mais problema você tiver, mais paciência você vai ter. Se você quer ter paciência, pede problema para Deus. Acho que mais tempo para problema. Então, está precisando de mais. Se você quer paciência... Ah, A Bíblia diz que a tribulação gera paciência. Então, tendo problema, realmente. tá cruel. Eu sei, é cruel, mas é a realidade. Lembra, gente, Deus ele não dá aquilo que a gente quer, ele dá aquilo que a gente precisa. Tá? Ele não vai te dar árvore, ele vai te dar semente. Se você me permite, Israel, só concluindo, a Bíblia diz a tribulação, ou seja, a luta, gera paciência. A paciência gera a experiência. E a experiência gera a esperança. Então, ai, meu Deus. Vai ter que falar tudo de novo. São consequências. São consequências. A luta vai gerar paciência, mas dessa paciência você tem que adquirir experiência. E adquirindo experiência, dentro de você, dentro do seu coração, dentro da tua alma, vai gerar esperança. Obrigada, viu? Esse, para quem não sabe, é meu pai, tá bom? Aprendi muito com ele, muito mesmo. Então, ele é a pessoa mais sábia que eu conheço. Muito sábio. Israel. Oi. Quem fala? Só para terminar de concluir, o que a dúvida da colega aí, sabe como que eu comecei a adquirir paciência, entendimento naquilo que as pessoas faziam comigo e às vezes eu ficava chateada, né? E estourava logo. Eu sempre vejo muita pregação do David Leonardo. E eu comecei a fazer igual ele disse numa pregação um dia. Qualquer coisa que alguém faça para você, pare, respira fundo e pensa assim, como Jesus faria neste momento? O que ele faria neste momento? Brigaria? Ou, tipo assim, falaria palavras agressivas? Ou se calaria, contaria até 10 minutos ou segundos, o que fosse, e daria a resposta certa? Ou silêncio? Aí eu aprendi a ter paciência, a ser diferente, entendeu? Então, hoje em dia, tipo assim, pouca coisa tira a minha paciência ou me estressa, alguma coisa assim. Foi muito bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou anotar aqui. Amanhã, nós vamos falar um pouquinho também sobre paciência. Afinal, você precisa ter paciência para escrever. Vamos falar um pouquinho sobre paciência. Hoje não dá tempo. E tem bastante assunto referente a isso. E a gente consegue falar bastante amanhã, tá bom? Eu não gosto muito de passar do horário. Pessoal, vamos tirar um print. Um print, não vou embora ainda não. Tem um print. Vou botar o óculos para disfarçar. Se alguém quiser, alguém mais vai liberar a câmera. Mais alguém? Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Aí, estou postando lá nos grupos de livro, tá bom? Já colocando aqui. Eu vou colocar já o primeiro. Aí, para o pessoal que faz parte dos grupos, fiquem à vontade, se quiserem me marcar, se não quiserem me marcar, enfim. Né? Eu gostaria que me marcasse, sabe? Se colocasse lá no Instagram e me marcasse. Quem não tem meu Instagram é o Israel Costa. Tá bom? O Israel Costa. É facinho. Aí me marca lá no Instagram, eu vou dar uma olhadinha lá também. Né? Vai ser bem legal. Tá bom? Reposta o print lá que é uma forma de até trazer mais pessoas. Mostra que você está aprendendo. Escreve lá, mentoria de livros. E dessa forma a gente consegue trazer mais gente. Tá bom? Seria isso, pessoal. Um beijão no coração de todos. Até amanhã, às 20 horas. Tá bom? Obrigada. Valeu, boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Valeu, boa noite.